mandar um beijo todo especial antes de começar com o nosso papo aqui com o Dr. Roberto, pro filho do Enéas, que é o Gabriel, que tá fazendo aniversário hoje. Um beijo, querido! Muita saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida. Antes de ir pro break nesse bloco, eu vou mostrar a foto do Gabriel. É um gatão. 17 aninhos, né, Enéas? Em nome de toda a equipe Você Bonita, um beijo pra você. Você tem um paizão, hein? Agarra muito esse paizão, hein? Cuida dele, hein? Beijo! Né, doutor Roberto? Seja bem-vindo. Tudo bom, Carol? Boa tarde. É tão bom começar segunda-feira com parabéns. Opa, é bom. Com astral de aniversário. Por isso aqui que você me aprontou da última vez, né, O seu Carol? foi dia 12 de maio? Isso. Não esqueço mais. Mês de Agora, Maria. mês de Maria. Você sabe que, bom, eu amo, sou apaixonada pelo mês de maio. E 12 de maio agora ficou. Então, toda vez, não vamos esquecer mais o aniversário do Dr. Roberto, dia 12 de maio. Em rede nacional. Em rede nacional. Foi muito gostoso, né? É muito bacana. bom fazer aniversário. Agora sim, doutor Roberto, essa pauta é uma pauta muito legal. Muito importante. Acho uma pauta rica, né? Legal, Com muita muitas informações. É verdade. Antes de você começar a mostrar o quadro e mostrar os alimentos, queria que você introduzisse, porque quando a gente fala de hormônios, as pessoas ficam pensando, poxa, o hormônio participa de tudo. Mas, de fato, qual é o papel do hormônio no nosso organismo? Nosso hormônio, Carol, sem eles a gente nem estaria aqui conversando. É, Na né? verdade, os hormônios, eles são mensageiros que vão levar a informação de um setor para outro. Certo. Eu vou fazer uma comparação, Carol, vai ficar fácil para quem está em casa. Imagine uma empresa, Tá. onde um setor específico, uma empresa com vários setores, nós somos um corpo com vários órgãos, vários setores, né? E cada setor do nosso corpo, cada órgão precisa receber mensagens de como funcionar, tudo que ele tem que produzir. Então, eu vou comparar uma empresa. Tá. A empresa tem um setor principal que vai dar a ordem para todos os outros setores. Certo. Tá? E esse seria o grande chefe. Tá? E esse chefe é o nosso gene, que coordena tudo isso. Tá? Mas o chefe tem que chegar para um funcionário, primeiro pedir para vir um funcionário Certo. até a sala dele. E quando esse funcionário entra, ele vai virar para esse funcionário e falar, olha, eu quero que você leve essa informação para o setor X. Tá? Sem essa informação, esse setor não vai funcionar direito. Então, por favor, não desvie o caminho, leve direitinho, tá? Só que o funcionário fala, tá legal, qual é a informação? Ele escuta a informação. Só que ele não sabe chegar até o setor, tá, específico. Aí tem que ter alguém que ajude a levá-lo. Entendi. Tá? É um outro funcionário que seria um transportador. Entendi. Esse funcionário é um mensageiro e o chefe deu a informação inicial. Sim. Aí esse mensageiro sai junto com o acompanhante, vão andando por vários corredores. E chegam. Tá? E chegam para entrar essa informação para ser dada no setor, tem uma porta fechada. Não tem como chegar lá de fora, né, e gritar, vocês aí de dentro, não tem jeito. Não tem ninguém lá. Então precisa-se primeiro bater a esta porta, tá? Nesta porta. Esta porta, ela não pode estar emperrada. Tá. Ela tem que estar com a fechadura, com a dobradiça muito bem funcionando, porque alguém do outro lado vai abrir. Entendi. Quando alguém abre, essa pessoa está esperando essa mensagem. Entendi. E o mensageiro passa essa mensagem para este funcionário que está lá dentro do setor. E ele vai espalhar para todo o setor essa informação. Certo. E é uma segunda etapa aí, sim, hein, Carol? Que a gente chama de segundo mensageiro dentro dos hormônios. E cadê o hormônio? É o quê? Ele é o Então, mensageiro, vamos ele lá. está atrás da porta? O hormônio é o mensageiro, tá? O chefe são nossos genes que coordenam todas essas mensagens, tá? O transportador que vai acompanhar é uma proteína que ajuda a transportar no sangue esse hormônio. A portinha são o que a gente chama de receptores, que estão nas células. Entendi. Tá? Na membrana das células, como se fosse uma fechadura para o hormônio entrar ali como se fosse uma chave. Perfeito. E o cara que atende lá do outro lado é um segundo mensageiro. Daí eu não vou entrar em mérito, porque a gente ficaria aqui mais 10 Já dias. aí É o que acontece outro dentro assunto. da célula, mas Entendi. o hormônio vai transportar essa mensagem inicial até a célula, tá? Entendi. Então, E- essa sala da empresa seria uma célula, vai? Isso, exatamente. Esse setor é uma célula que está dentro de um órgão. Agora imagine o quanto tem de influência em todo esse caminho o fator ambiental. Eu vou falar do estresse, eu vou falar da má alimentação, eu vou falar de quais são os nutrientes importantes para a formação do mensageiro. Eu vou falar quais alimentos são importantes na formação da porta, para que ela funcione bem. Olha só, tá? gente, é muita E vou coisa. falar de algumas alterações ambientais, algumas situações que vão alterar o transportador. Tá? E isso tudo tem correlação com o ambiente que a gente vive, com estresse, com toxinas, com hábitos e com alimentação. Aí a gente vai correlacionar
Tudo Tudo isso. isso. Com a faixa etária também. Também. Importante. E quando tudo isso não está funcionando, Carol, quando alguma coisa está boicotando tudo isso, o mensageiro, a portinha de entrada, a mensagem que não foi bem passada... No caso da empresa, a empresa... Vai quebrar. Vai quebrar, vai falir. O nosso organismo o nosso faz corpo isso. faz o quê? Traduz todo esse desbalanço através de sintomas. Entendi. Você pode ter fadiga, que não se explica, crônica, indisposição, dificuldade de concentração, dificuldade de memorização, Olha, importante. diminuição da força física, diminuição da massa muscular, dificuldade de ganhar massa muscular, facilidade em engordar, diminuição do interesse sexual, do libido, sono com qualidade ruim. Olha quanta coisa, Carol, eu falei aqui, que muitos lá do outro lado estão dizendo, nossa, eu acho que eu sinto muito isso. Agora é óbvio, existem situações onde os hormônios estão sendo produzidos de maneira alterada por doenças que acometem essas glândulas. Que a gente vai citar. Que nós vamos citar, né? Algumas doenças que podem boicotar, tá? E existem situações que não são doenças, a má alimentação, hábitos inadequados, que podem desbalancear esse controle. Vamos para este quadro lindo, né? Com Você muitos está bonito, nomes. viu, Carol? Não, tá meio bonito, cheio de nome estranho, né? Então, muitos nomes que, claro, já ouvimos várias vezes, mas que muitas vezes, Isso. quando vamos pegar os exames, que todo mundo faz isso. Fizemos exames, todo mundo quer abrir ali o exame e fica comparando, ver se está dentro ali enfim, se está tudo bem, se não está com nada em déficit, nada, enfim, a mais, e a gente não entende. Então, doutor Roberto, por onde você quer começar? Vamos lá, Carol. Eu escolhi um eixo hormonal que eu acho que seja talvez o mais boicotador, o que mais, quando em desbalanço, traz mais sintomas, traz uma perda de qualidade de vida muito grande. Existem vários eixos hormonais, ficaria difícil falar de todos, tá? Esse eixo que a gente chama de eixo dos hormônios esteroides, que são os que formam a testosterona, que tanto no homem quanto na mulher cumpre funções, o estrogênio, que é um hormônio feminino, mas que o homem também produz um pouco, tem esse hormônio precursor de vários outros, que é a dehidroepiandrosterona, a gente vai abreviar por DHA para ficar mais fácil de falar, e o cortisol também depende desse eixo. Então vamos lá, Carol, esses desbalanços podem ocorrer para todos nós, homens e mulheres, tá? Geralmente na faixa entre os 30 e 40 anos de idade, nessa década, são os primeiros sinais, caso, né, você esteja tendo fatores facilitadores, óbvio, né, eu vou dizer quais são, esse desbalanço já pode começar a te trazer boicote. Então vamos lá. Primeiro vamos começar um raciocínio, Carol. Todos os hormônios, que são os mensageiros, que a gente citou, precisam de matéria-prima para serem produzidos. Certo. E tem duas matérias-primas fundamentais. E é o nosso corpo que produz hormônio. Os mensageiros são produzidos dentro do corpo. Nosso corpo produz os hormônios em várias glândulas, tá? Primeiro, a proteína, Carol. Sem aporte proteico, não existe produção hormonal. Então, a gente precisa de ingerir uma quantidade de proteína adequada, tá? A proteína está espalhada no reino animal e no reino vegetal. Temos a proteína nas carnes, nas aves, nos peixes de origem animal, no ovo, no leite e derivados, e temos a proteína vegetal presente mais nas leguminosas. Feijão, ervilha, grão de bico, soja, lentilha. Que já colocamos aqui em algumas pautas quando a gente falou, inclusive, das pessoas que vivem, os vegetarianos, né? Sim. Esse aporte proteico é fundamental, tá? Outro aporte fundamental, sem a qual não haveria formação de hormônio, os lipídios, as gorduras que nós comemos, Carol. Elas são importantes na formação de todos os hormônios esteroides, tá? Só que essa gordura, ela tem que vir do alimento, tá? O nosso fígado produz uma primeira matéria-prima que vai virar esses hormônios esteroides. A primeira molécula que o fígado produz chama colesterol. Aqui, para quem está em casa não ficar confuso, falar, mas colesterol faz mal? Não, o colesterol faz mal quando nós ingerimos excesso, tá? E quando o nosso fígado produz de maneira desenfreada, que são algumas doenças genéticas. Outro problema. Chama de dislipidemia familiar, o colesterol fica alto no sangue por um problema de produção excessiva do fígado. Ou a gente também ingere a molécula do colesterol pronta na gordura animal. O excesso de colesterol, para a saúde, todo mundo sabe que não é legal, a ciência já sabe disso. Mas o que vira o colesterol ruim. Mas a ausência do colesterol seria uma catástrofe, a gente precisa dele. Então, colesterol muito baixo no sangue também é um fator de risco para a produção hormonal, tá? Então, o fígado produz a molécula colesterol. Então, vamos lá.
essa molécula de colesterol vai virar essa cascata de hormônios aqui, Carol. Certo. Ela vai virar pregnenolona, que vai virar um outro hormônio chamado de hidroepiandrosterona, que vai virar testosterona e estradiol. Tá? Então a gente precisa disso aqui. Só que agora eu vou falar que não adianta produzir o mensageiro se ele chegar na portinha e a portinha está emperrada, não consegue abrir direito. E quem está esperando a mensagem do outro lado, louca para abrir a porta. O tipo de gordura que predomina no nosso prato influencia na qualidade dessa portinha, tá? Por isso que eu chamei de boa gordura o que nós temos que colocar no prato. Entendi. A gordura monoinsaturada do azeite extra virgem, do abacate, das castanhas, nozes, amêndoas, das oleaginosas, a gordura poliinsaturada, principalmente a família ômega 3, presente nos peixes, no salmão, na linhaça, na truta. E a própria gordura saturada, um pouquinho não tem problema. A saturada é da carne vermelha, do leite integral, do queijo amarelo, do bacon, dos embutidos. Se do total que eu como de gordura, a gente tem direito de escolher 30% das calorias que nós comemos na forma de gordura. Certo. Se dentro desses 30%, Carol, predominar a maior parte na gordura saturada, essa gordura saturada em excesso produz, a gente já falou muito isso, Carol, produz substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias em excesso. Que são grandes boicotadores dos receptores da portinha onde não se consegue abrir direito. Ou seja, o hormônio está ali, ele quer entrar, mas atrapalha a mensagem ser passada. São boicotadoras de receptores de hormônios. Então, a gordura que tem que predominar no prato é a boa. É a mono, a poli e a saturada em menor proporção. Depois eu trouxe aqui para a gente mostrar na mesa. Agora, o frango também. O frango é qual? O frango tem gordura saturada e um pouco da poli também, mas tem gordura mais saturada. Mas é o exagero, né? Entendi. Existem a carne mais gordurosa, os cortes mais gordurosos, tem mais gordura saturada. A gordura trans também atrapalha. A gordura hidrogenada, ela também boicota receptores. Aquela que a gente aquece. A fritura, o óleo aquecido demais. Então, as frituras não deveriam existir, no meu ponto de vista. Eu também concordo. Eu acho que fritura não deveria existir, ou existir de vez em quando. Mas para o dia a dia, não. Para o dia a dia, eu tenho que escolher a boa gordura. O azeite na salada, né, doutora? Azeite na salada, mais peixe, oleaginosas. Né? É lógico que as gorduras são calóricas. Aí nós vamos chegar num ponto de equilíbrio. Tem que ter uma orientação de quanto comer. Não é assim, quanto eu quiser, não. E a proteína pode ser a proteína do animal. Escolha a proteína magra, que é a proteína com menos gordura saturada. Sim. Então, os cortes mais magros. Né? Então, de carne vermelha, filé mignon? Filé mignon, alcatra, miolo de alcatra, o próprio patinho. Evite a gordura, ela é visível, saturada, ela é amarelinha. Toda a carne que você vê, aquela gordura amarela, ali está a gordura saturada. Entendi. A gordura saturada é que fica, ela é sólida. A gordura mono e poli, ela é mais líquida, tá? Ela é diferente bioquimicamente. Que interessante. Então, e isso traz uma diferença brutal nos receptores. Olha Quanto só. mais o óleo é maleável, mais mono e poliinsaturado é o óleo, mais o receptor é formado com um pouco menos de rigidez. Entendi. Tá? Isso é muito complexo, mas é um dado interessante. Então, vamos lá. Agora, existem situações, Carol, que pode chegar mais ou menos por aqui. Formou, comi a boa gordura, comi a proteína, formei, o meu fígado formou a matéria-prima para formar o mensageiro, formou o mensageiro e alguns fatores no meio do caminho pode começar a atrapalhar essa história. Tá? Então, vamos lá. O estresse ambiental, Carol, eu trouxe aqui desse lado até em vermelho para mostrar que seria sinal vermelho. O que a gente chama de estresse? Todo fator que incomoda no ambiente em que a gente vive. Então, a gente entra aí como fatores encadeadores de estresse. O estresse físico, que seria poucas horas de relaxamento. Então, dormir pouco é um estresse físico. Tá? O estresse também pode ser excesso de atividade, muito esforço, é o estresse. Hoje, por exemplo, a greve é desses dias que se seguem. O estresse emocional, psicológico, que é a conta a pagar, o boleto bancário, a meta a ser batida, né? Então, se eu tenho um nível de estresse ambiental, sou estressado, ansioso, toda hora correndo atrás do próprio rabo, as metas, cada hora com metas mais difíceis, começo a dormir mal, isso altera um hormônio que a gente já falou muito aqui, chamado cortisol. Esse cortisol, ele deveria estar aqui do lado, Carol, porque ele também é formado por essa matéria-prima chamada de hidroepiandrosterona. Ela vira essa molécula, esse mensageiro vira cortisol. Se eu começo a produzir cortisol em níveis muito intensos, muito altos diariamente, essa matéria-prima, ela também é para formar outros hormônios.
Então, eu começo a influenciar na Entendi. disponibilidade de uma matéria-prima para formar testosterona e estradiol. Vai tudo pro cortisol. Uma boa e parte é diminui. desviado e eu começo a ter um desbalanço na produção no homem da testosterona e às vezes na mulher também do estradiol, influenciando em ciclo menstrual, influenciando no homem a queda da testosterona em diminuição de libido, diminuição de força física. As pessoas meninas que estão tentando engravidar, influenciando inclusive essa parte. Influencia porque mexe, o estresse ambiental mexe muito com essa matéria-prima. O cortisol boicota vários outros setores, principalmente dos hormônios esteroides. Entendi. E isso traz um desbalanço terrível. Então, óbvio, como diminuir o estresse? Sei que não existe pílula mágica, mas a gente deveria ter momentos de lazer, hobbies, técnicas de relaxamento, tudo que for possível para que você se sinta melhor. Eu gosto de jogar bola, vai jogar bola. Eu gosto de música, vai aprender um instrumento. Quer dizer, se você está dormindo mal, procure um médico. Por que eu estou dormindo mal? Qual é o problema da minha insônia? Eu preciso dormir melhor. A qualidade do sono influencia no balanço hormonal. É um ciclo. É um ciclo. E tem outro estresse que eu deixei aqui, que é o estresse químico. Então, segura o estresse Vamos lá. químico. Segura no estresse químico, vou dar um recado. Já volto. Eu falei pra vocês que ia ser uma aula. Gente, tô aqui assistindo, uma delícia. Bom demais entender, porque quando a gente entende, doutor Roberto, eu acho tão bacana, não que a gente vá olhar o nosso exame e falar assim, agora eu já sei. Não, mas as coisas ficam mais claras, a gente vai atrás, né, do tratamento, no sentido assim, orientados, sabendo, olha, eu sei por que eu tô fazendo isso. Claro, ter sempre um belo médico, né, que te examine, que te explique o que está acontecendo, é fantástico. Mas eu sei que muita gente acha maravilhosa a sua aula e suas explicações aqui no programa, porque não tem oportunidade, muitas vezes, de conhecer um médico assim. Então, numa boa, prestem muita atenção, porque isso aqui pode salvar um monte de coisa. Inclusive para as meninas que estão tentando engravidar, que daqui a pouquinho o doutor Roberto vai falar um pouquinho mais. Paramos aqui no estresse. No estresse. No estresse. E lembrar uma coisa, Carol, que quando a gente produz cortisol em níveis altos, por um estresse repetitivo, seja físico, emocional, psicológico, a formação do cortisol depende dessa matéria-prima, desse precursor hormonal, que também formam outros, mas também o zinco, a vitamina C, e o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, são altamente utilizadas pela glândula que produz o cortisol, que é a suprarrenal, e também precisamos de um aporte maior desses nutrientes para não faltar para outros setores. Entendi. O zinco vai estar nas proteínas, que a gente já citou, as boas proteínas, seja vegetal ou animal. A vitamina C está nas frutas cítricas, no limão, na laranja. Então, quem tem um estresse muito intenso, precisa e se puder ainda dosar teu cortisol para ver que nível está, e está muito alto, você pode utilizar alimentos que são importantes para não faltar para outros setores, que existe um alto consumo muito grande, tá? Então, isso é bacana falar. Existe o estresse químico, Carol. Aí é outro fator estressor ambiental. O estresse químico, ele seria o álcool, o tabaco, os agrotóxicos, que também são boicotadores da portinha. Tá? Então, existem muitas substâncias químicas que atrapalham o mensageiro a bater na porta e essa porta abrir com facilidade. Entendi. Tem vários fatores bioquímicos que ocupam receptores de células, trazendo um grande boicote. Conservantes também? Não, conservantes não, mas tem a indústria aí do plástico com bisfenol A, que a gente chama de xenoestrógeno. Então, hoje, inclusive, a indústria do plástico está tendo que reciclar, está tendo que evitar essa substância na fabricação. Bisfenol free, né? Isso, que é aquele exatamente. Está escrito no rótulo, livre de BFA. Tá. Procure esse tipo de conduta. Por exemplo, tomar o plástico quando passa por aquecimento, tá, Carol? Tá. Então, esquentar a comida no micro-ondas com lá a embalagem de plástico, tem que tomar cuidado. Tomar cafezinho em copinho de plástico, né? Esquentar a mamadeira de crianças, né? Com leite quente. Então, hoje existe a indústria que está se preocupando com isso. O agrotóxico, sim, tem o DDT, tem várias substâncias que vêm pelos agrotóxicos que são boicotadores hormonais. Entendi. De recepção, de mensagem ser passada para a célula. Tá. Então, quanto menos agrotóxicos, melhor. Sei que no mundo moderno é um pouco difícil, mais difícil. Tá? Mas a gente pode escolher orgânico sempre que possível, não é verdade?
sempre que eu posso. Eu sei que lá tem na feira a seção de orgânicos, vá para o orgânico. Certo, tá? Tem principalmente alimentos que a gente os consome campeões um pouco mais. agrotóxicos, tomar cuidado com o morango, tomar cuidado com o pimentão, né? Tomar cuidado com alguns aí. Tem uma lista, entre na internet, coloca lista dos campeões de agrotóxicos. A Anvisa publicou isso. Ah, isso é legal. Vai na internet, coloca lá no buscador lista dos alimentos mais ricos em agrotóxicos no Brasil, tá? Vê quais são e sempre que possível troque por orgânico se for consumi-los. Entendi. Isso é uma dica boa. Álcool, evite o máximo, de vez em quando tudo bem, mas não seja um bebedor excessivo de álcool. E tabaco, se puder parar, por favor, aí pare não o tem tabaco. benefícios nunca porque o tabaco vai trazer, quantidade. é um grande boicotador de recepção de passagem de mensagem para a célula. É por isso que algumas ou muitas mulheres também que fumam têm dificuldade maior para engravidar. Também tem. Enfim, quando a gente lê, às vezes, algumas notícias, Exatamente. algumas notas, que a gente fala, poxa, mas qual é a relação? Então, a relação está nesse processo hormonal. O estresse químico, o estresse emocional, o estresse físico, Carol, são boicotadores do mundo moderno que traz para a gente um grande desbalanço em setores hormonais, gerando sintomas que te fazem procurar médico. E se você conseguir reverter todos esses desbalanços, isso vai ser um impacto menor. Óbvio que o hábito conta. Tá. Agora, vamos falar do alimento que nos ajuda. Todas as toxinas químicas que entram no nosso sangue, Carol, vão parar no nosso sangue. Tá? De qualquer maneira, seja porque eu inalei, porque eu ingeri, ou até porque passou pela minha pele, a via final é o sangue. Tá. Do sangue, ele vai passar por um grande órgão, que é um grande filtro, que pega tudo que você ingeriu, inclusive os nutrientes dos alimentos também. Tá. Chama-se fígado, esse órgão, que é o órgão que eu considero nobre. Tá? Eu não, a ciência concluiu que o fígado faz uma das etapas mais nobres do metabolismo. Ele tem que reconhecer o que é um nutriente e falar, isso pode, eu preciso disso. Constrói substâncias, o fígado, deixa passar aquilo que vai ser usado em outros setores. É uma grande central que recebe todo nutriente que entra no teu corpo. Mas as toxinas também passam pelo fígado. E o fígado tem que fazer o quê? Reconhecer o que é uma toxina para poder bloquear o efeito dela. Isso ocorre milagrosamente, ainda bem que Deus foi muito justo e deu pra gente essa defesa, né? Quando Ele nos fez, eu acho que Ele falou, vamos proteger um pouco esse povo, porque eles vão evoluir, vai ter uma hora, vai ter um monte de toxina ambiental. E não só por isso, Carol, porque o nosso corpo também produz lixos metabólicos. Os próprios hormônios que já deram a mensagem, eles têm que ser metabolizados, porque eles também formam metabólitos tóxicos, que o fígado tem que detoxificar. Então, não só nós produzimos lixos, como ingerimos toxinas. Então, o fígado tem o dever de pegar tudo isso e detoxificar, que é um processo bioquímico extremamente complexo, mas que ocorre. Vem fazer uma pauta só sobre fígado, doutor Vamos Roberto? falar, a gente já fez, Pode mas ser. Vamos falar de novo? Mas vamos falar só desse detalhe, é muito bacana isso. Conta só lá. que o fígado, para conseguir fazer este passo, ele precisa de matéria-prima, Carol. O fígado não detoxifica através do além. Ele detoxifica através de enzimas que ele produz, chamadas enzimas, é um passo muito complexo, que precisa de matéria-prima. As matérias-primas mais importantes são os chamados compostos sulfidrílicos. Nome feio. Ou compostos, cisteínicos, tá? Onde são encontrados? Em alimentos, Carol, super simples. São encontrados na cebola, no alho, nos vegetais verdes escuros. Olha só. Couve, brócolis, rúcula, agrião, cogumelos comestíveis. A cúrcuma, olha que delícia, riquíssima em composto sulfidrílico. O cardamomo. É muito interessante, você pode usar como especiaria. Então, a gente tem que caprichar nos alimentos detoxificantes, tá? Simples, só falei coisa tranquila. Assim, esses alimentos, se forem aquecidos, eles perdem não tanto. Algum benefício? Não. Não. Então, a gente alguns pode usar cebola, o alho água, no tempero. Sim. As fibras presentes em algum deles, que funciona como probiótico ou pré-biótico para crescer bactérias, na forma crua é melhor. Entendi. Mas os compostos sulfidrílicos ou cisteínicos, eles vão estar aí. Os antioxidantes protegem muito esse passo, vitamina E, vitamina C e selênio. Selênio presente nas castanhas, nozes, amêndoas. Vitamina E nos bons óleos, nas boas gorduras, tem a vitamina E que a gente já citou. Tem na castanha, nozes, amêndoas também, porque tem a boa gordura. A vitamina C é presente aí nos cítricos, né? Então, se eu puder me defender melhor ingerindo alimentos mais detoxificantes, eu estou contribuindo para que meus hormônios acoplem receptores, para que a mensagem seja passada bonitinha, porque a porta vai abrir com bastante tranquilidade. Não vai ser boicotador. Olha só que legal? Bacana, doutor Roberto. Então, o fígado tem que estar funcionando. Funcionando. A saúde do fígado é a saúde do corpo humano. Óbvio, todos os órgãos, mas o fígado tem um papel crucial nessa detoxificação. Perfeito. Tá? E principalmente na mulher, homens também, mas o estrogênio,
que a mulher produz, existem alguns metabólitos finais do estrogênio, depois que dão as mensagens, tem vários tipos de estrogênio, tá? Tem o estriol, estradiol, estrona, eu não vou entrar nesse detalhe, mas são tipos químicos diferentes. Alguns desses metabólitos do estrogênio são considerados mais cancerígenos na mulher, principalmente a estrona. Tá? E essa estrona, ela, quando a mulher forma, ela é mudada no fígado para não agredir as células da mama e do ovário da mulher. Tá? Então, existem alimentos importantes em fazer com que isso seja mais eficiente. Entendi, que o fígado tenha, então... Em detoxificar com mais eficiência os metabólitos cancerígenos do estrogênio. Olha que então, legal. entra aí o brócolis, que tem um componente chamado indol 3-carbinol, tá? Que é extremamente interessante nesse passo, o gergelim, a geleia real, os compostos, todos aqueles que eu falei de cisteínicos. Tá. Então, existe sim uma maneira de você potencializar isso. Olha tá? que bacana, gente. E tem um boicotador em homens principalmente, Carol, que eu deixei do outro lado aqui em vermelho, em mulheres também, tá? Mas em homem principalmente, a obesidade, o ganho de peso e o diabetes. Tanto na obesidade quanto no diabetes, e primeiro, existe alteração dos transportadores que levam os hormônios, que levam os mensageiros. Entendi. Tá? Se não tem então, quem transporta, não é adianta legal. ter Altera transportadores, isso não é legal. O aumento da gordura dentro do tecido adiposo, da gordura que nós aumentamos, eu falando nós, mas minha barriga está aqui encolhida, viu, Carol? Não, doutor Roberto, tá ótimo. Hoje a televisão engorda, hein? A televisão engorda 5 quilos, lembrando. Ó, existe a gordura que a gente come e a gordura que nós produzimos dentro do corpo, que funciona como reserva. O nosso tecido adiposo, ele produz uma enzima chamada aromatase. O que essa enzima faz, Carol? Para homens é um grande boicotador. Ele transforma a testosterona em estradiol. É uma enzima que pega a testosterona que está circulando no sangue do homem e fala, vou te transformar em estradiol. Horrível. Poxa, o homem precisa de mais testosterona e menos hormônio feminino. Entendi. Tá? Então é óbvio que se eu tenho esse passo aumentado porque estou obeso, eu vou ter um declínio da testosterona no homem com obesidade muito maior no paciente que está com peso adequado. Então, neste caso, quando ele diminui esse hormônio masculino, ele vai ter também vai boicote. Enfim, pode diminuição também de libido, apetite sexual, diminuição do interesse sexual, diminuição da força física, diminuição da massa muscular. É um grande boicotador. Tá? E a mulher também produz aromatase em grandes quantidades, tá? Porque ela... Só que para a mulher tudo bem, mais estradiol não tem problema. Entendi. Tá? O diabetes tem estudos que eu estou falando está baseado em estudos, tá? Tem estudos em homens mostrando que o diabetes também, o excesso de açúcar no sangue, pode levar a um quadro chamado síndrome metabólica, tá? O excesso da gordura também. O diabético do tipo 2, Carol, que é o diabetes que vem da pessoa que engordou. Entendi. Que a gente chama que do adquiriu, adulto. né? Que adquiriu, é aquele que vem pela síndrome metabólica. Eu engordei, fiquei com mais barriga, comecei a engordar muito, produzo citocinas pró-inflamatórias em excesso, existe um grande boicotador geral, mas existe também uma queda da testosterona em homens, que passa a ser um grande boicotador. É muita coisa. Agora, os declínios hormonais, Carol, existem aqueles que vão vir pela cronologia do tempo. Né? Nesse eixo aqui, chamado eixo dos hormônios esteroides, independente da nossa vontade, é um programa de computador que vai rodar pela cronologia do tempo. A gente vai produzindo hormônios em níveis menores, programadamente em níveis menores, e vamos, através desse declínio, mudando a eficiência do funcionamento das nossas células. Entendi. Então, os declínios hormonais, chamados fisiológicos, são aqueles que vão ocorrer para todos nós, homens e mulheres. Com o envelhecimento. Com o envelhecimento humano, né? Existe a proposta de frear isso, mas eu acho que não é tão simples assim. Tá? Agora, existem os boicotadores, que eu citei vários, desde comer errado, escolher a gordura ruim, não ter o aporte proteico adequado, ter hábitos de vida inadequados, como tabaco, álcool, escolher alimentos sem critério, com agrotóxicos, o estresse ambiental muito grande, o ganho de peso. Tudo com isso. a má alimentação, não escolhendo os alimentos que podem ser os nossos defensores, os nossos ajudantes. Os meninos mostraram muito aqui, está muito linda essa mesa. Aqui a gente vai vir para cá ainda. Aqui estão as nossas defesas, para que os hormônios sejam produzidos, para que as portinhas sejam abertas, para que o transportador seja adequado. E isso, obviamente, quando não bem resolvido, vai fazer com que os declínios sejam mais rápidos, mais precoces. E isso sim gera perda de qualidade de vida. Carol, muitas pessoas queixam de muitos sintomas desagradáveis. Eu vou fazer o seguinte...
Estouramos tudo que podia, que não podia. Maria. Doutor Roberto, ó, os meninos mostraram, doutor Roberto, durante a explicação, foi citando os alimentos. É claro que ele trouxe todos para que vocês pudessem visualizar. Enquanto foi citado, os meninos mostraram, ficou muito linda a mesa. Falamos várias vezes desses alimentos saudáveis, então acho que não é novidade para ninguém quando a gente está falando dessa escolha de gorduras boas e de uma vida saudável. Doutor Roberto, hoje a aula foi fantástica, incrível, e eu tenho certeza que o pessoal de casa amou. Mas, claro, chegaram muitas perguntas, a gente não conseguiu responder no ar, gente, porque senão a gente tiraria o tempo dessa explicação tão bacana do Dr. Roberto. Mas não tem problema. Daqui 15 dias ele está de volta de novo. Sem ser na próxima segunda, a outra é rápido. Vamos falar do fígado? Para complementar esse assunto, eu acho da tireoide. Bacana. Tem muito assunto. Se você quiser, você pode também dar a sua ideia de assunto. Mas eu vou te agradecer. Eu que agradeço, Carol. Por mim, você sabe, né? Eu ficaria aqui até a noite pra gente bater esse papo, porque isso aqui é muito legal, muito bom aprender. A gente pode falar dos fitoterápicos que ajudam, imitam os mensageiros. Vamos falar dos fitoterápicos também. A gente pode falar dos tratamentos coadjuvantes do declínio hormonal. Fechadíssimo. Acho bacana. E a gente volta a falar dos alimentos. Doutor, sempre mais do que prazer tê-lo aqui. Suas explicações são incríveis. Muito obrigada. E o site, gente, que você tem que conhecer, que é muito bacana. Dr. Roberto e Malu cuidam com muito carinho. www.pedacozinha.com.br pedacozinha.com.br. E tem um site novo, Carol, que é o Nutra Saúde. www.nutrasaude.com.br. Ai, que chique, arrasaram. Agora é um site onde eu vou falar também da parte médica, que o pé é mais culinária. Tá, então esse vai ter textos aí, artigos seus. Artigos sobre coisas polêmicas que a gente está vendo na mídia. Eu sempre comento, falo um pouco de textos, bem informação, bastante informação. nutrasaude.com.br. É isso. E daqui a pouquinho você vai assistir sua esposa arrasando na cozinha. Um beijo, obrigada sempre. Obrigada a você, Carol. Que delícia.